aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu vou falar também sobre essa palavra. Então, o Espírito Santo foi confirmando, né, tudo aquilo que o Senhor já vinha falando. Amém? E o tema dessa palavra, dessa noite, eu trouxe assim: aonde está o nosso tesouro? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Aonde está o nosso tesouro? E isso, meus irmãos, só cada um de nós que podemos responder, né? Aonde está a coisa mais preciosa para nós, né? Nessa vida, mas que a gente sabe que o que tem que ser mais precioso para nós é algo que está na eternidade. E nós não temos que buscar as coisas dessa vida, nós temos que buscar aquilo que é eterno. E o Senhor falou para mim, fez algumas perguntas para mim, e essas perguntas eu vou fazer para os irmãos, assim como o Senhor. E eu vou falar, né, em geral. O que nós temos buscado? Temos corrido atrás do quê? Onde temos concentrado as nossas forças? Quais são as ações? Por que estamos tão preocupados com as coisas dessa vida? Né? Então, cada uma dessas perguntas, meus irmãos, só eu e você que podemos responder ao Senhor. Né? Eu não posso responder pela Cris, a Cris não pode responder por mim, eu não posso responder pela Tami, a Tami não pode responder pela Vera. Só cada um de nós que podemos responder ao Senhor, né? Aonde nós temos colocado as nossas preocupações e aonde está o nosso tesouro, né? O Senhor conhece cada coração. Nós não podemos enganar o nosso Deus. Ele é o único que nós não podemos enganar, né? Se nós estamos fazendo algo que não agrada o coração do Senhor, isso nós não podemos esconder dele. E se o nosso coração não está verdadeiramente no centro da vontade do Senhor, nós não podemos esconder isso do Senhor. Ele sabe, né? Só nós mesmos que sabemos que isso, nós não estamos fazendo aquilo que realmente agrada ao Pai. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto que eu quero ler é sobre o Sermão da Montanha, está em Mateus 6. Eu peço para os irmãos que depois, eu não tenho como falar de todo o Sermão da Montanha aqui, né, no culto, porque é muito longo. Todos os ensinamentos que Jesus trouxe para, né, os seus discípulos e juntamente para aquela multidão que estava na palavra. E esse Sermão da Montanha está em Mateus 5, 6 e 7. Irmãos, depois em casa, eu peço para estudem esses capítulos, né, nas suas casas durante a semana, para que os irmãos entendam ainda mais o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Amém? Nós vamos ler Mateus 6, do 19 ao 34. A palavra do Senhor nos fala assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do sorte, que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou o dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus,
que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Então, essa palavra que Jesus, trouxe ali na montanha para aquela multidão e para os seus discípulos, ela é muito clara, ela fala para nós como cristãos o que nós devemos fazer, do que nós devemos correr atrás. Então nós não temos que estar preocupados com as coisas dessa vida, nós temos que estar preocupados com aquilo que é eterno. O nosso coração tem que estar naquilo que é eterno. Nós temos que ir atrás, meus irmãos, daquilo que é do reino, daquilo que realmente a gente sabe que a nossa vida é como um sopro, Hoje nós estamos aqui, amanhã já nós não sabemos. Nós não podemos cuidar do dia de amanhã, nós podemos fazê-lo agora. Nem do dia de hoje também eu não digo, porque às vezes a gente programa uma coisa e quando a gente vai colocar em prática, a gente tem uma programação, a gente tem um compromisso e aquilo ali muda totalmente, Então o Senhor que sabe, de cada situação das nossas vidas. Então nós não podemos estar preocupados com o dia de amanhã. Nós temos que estar preocupados com aquilo que nós estamos vivendo agora. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, E esse texto, uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ali estava revelando, aos seus discípulos e à multidão os princípios do reino. Nessa passagem fica bem claro, meus irmãos, as instruções que Jesus queria nos passar. Ele deixou aquela palavra ali para a multidão, deixou a palavra para os seus discípulos, e isso também hoje serve para nós, para colocarmos em prática, essa palavra que é viva, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então nós temos que colocar essa palavra em prática hoje nas nossas vidas, E nessa passagem nos fala que para sermos diferentes, nós temos que seguir aquilo que Jesus tem nos ensinado, como obediência, e aquilo que o pastor falou no começo do culto, Como que temos obedecido ao Senhor? Nós verdadeiramente temos obedecido? Nós verdadeiramente temos seguido aquilo que o Senhor nos ordena? Assim como o pastor trouxe Moisés, ele fazia tudo conforme o Senhor o ordenava. E nós temos feito tudo conforme o Senhor nos ordena? Eu tenho me perguntado muito isso, meus irmãos, esses dias, esses tempos, porque a gente, por causa da pandemia, eu falei para o pastor uma vez, até brincando, e falo para as pessoas brincando: irmãos, eu sempre estive em quarentena. Eu sempre estive em quarentena, porque eu não trabalho fora, faz um tempo já, e eu fico só em casa, fazendo serviço, fazendo comida, limpando, cuidando. Então eu falei isso, eu acho que eu vivia em quarentena e agora eu descobri isso. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, é com esse exagero, E eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que ter tempo para tudo.
Mas em primeiro lugar eu tenho que ter tempo para o Senhor, né? Então a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, aonde nós estamos, né, depositando verdadeiramente as nossas forças, aonde a gente tem colocado as nossas preocupações, porque primeiro vem o reino de Deus, né? Assim como ele revelou essa palavra para os seus discípulos e para a multidão, ele revela essa palavra hoje para nós. Jesus nos ensina através do Sermão da Montanha, como cristãos, qual deve ser a nossa conduta, né? Como nós devemos viver. Então aqui nessa palavra, que eu falei para os irmãos, estudem essa palavra durante a semana. O capítulo 5, 6 e 7, que fala do Sermão da Montanha, nos fala como nós temos que viver como filhos de Deus. Qual tem que ser o nosso posicionamento? Nós temos que verdadeiramente, meus irmãos, ser sal da terra e luz do mundo, né? Nós temos que verdadeiramente buscar a face do Senhor em primeiro lugar, buscar os seus princípios em primeiro lugar. E nós, como filhos de Deus, né, nós temos buscado o Senhor semana após semana, né? Todos os domingos o pastor ou algum irmão traz para nós uma palavra de alimento. Alguns irmãos ouvem na internet, né? Escutam outras pregações. Então nós não podemos falar, meus irmãos, que nós não temos o alimento. Nós temos recebido muito alimento da parte dos céus, né? Eu sou muito grata ao nosso pastor por todo o ensino que ele tem nos dado, né? Hoje eu estava comentando isso com meu irmão. Falei, Dani, o pastor, ele traz assim, ele busca, ele traz um ensinamento cheio de riqueza. E eu falei, eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor, né, vai me usar, como Ele pode me usar, né? Porque eu sou limitada, não estudei para isso, né? Diferente quando é um pastor. Mas eu creio que aquilo que o Senhor, né, Ele tem nos ensinado, meus irmãos, nós temos que praticar a palavra do Senhor, né? Colocar em prática os ensinamentos. Ouvimos a palavra do Senhor dia após dia, mas a gente tem que praticar o que a gente tem aprendido. Amém? Amém. Eu vou ficando aqui porque senão eu me perco, amém? O segredo do evangelho, mas o segredo do evangelho, meus irmãos, não é somente sermos ouvintes, é sermos praticantes, né? Colocar tudo em prática que temos aprendido, o que temos sido ensinados. Devemos ser praticantes da palavra, né? E a palavra aqui também, no capítulo 7, se eu não me engano, no final do capítulo 7 do Sermão da Montanha, o Senhor nos compara, meus irmãos, com o homem prudente. Se somos homens e mulheres prudentes, como que será as nossas vidas, né? O homem e a mulher prudente, ele pratica os ensinamentos de Jesus, ele obedece o que vem sendo ensinado. E por maiores dificuldades que venhamos passar, né? Ali nessa palavra, nessa passagem fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Todo aquele, o capítulo 24 do 7, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele se assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Se a nossa casa estiver sobre a rocha, podem vir as chuvas, pode vir as tempestades, pode vir as tormentas. Meus irmãos, nada vai derrubar a nossa casa. E essa rocha que essa palavra nos fala é Jesus. Então, se tivermos edificados na palavra do Senhor, se tivermos firmados em Jesus, nada pode nos abalar. E nós viemos, né, durante esses meses, passando por essas dificuldades da pandemia, pelas provações, né, quanta ansiedade que o povo tem vivido. Eu falo assim, o povo, eu não sei se eu posso me colocar no meio dos ansiosos pelo medo, né? Mas a gente tem um pouco de ansiedade, sim, né? Das coisas que tem para fazer. E vamos sair, mas vamos sair como? Aí vai num lugar, meu Deus do céu, se eu vou estar contaminado, eu vou contaminar toda a família. Então a gente acabou ficando, né, nessa preocupação exagerada e nessa ansiedade exagerada, e que isso não nos traz nada de bom, né? Só vai assim deixando a gente a cada dia mais preocupados e nos separando do amor de Deus.
porque a gente vai ficando sempre ali com a nossa preocupação voltada para aquela situação, sendo que o nosso coração, né, ele tem que estar no Senhor. Então nós não podemos, meus irmãos, deixar que as provações venham nos abater, né? Por mais difícil que seja a situação, o Senhor está aqui para nos ajudar. Ele não nos deixa só. Nós temos a presença do Senhor conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, em nome de Jesus, vamos crer nessa palavra do Senhor, vamos andar confiantes no Senhor, naquilo que Ele tem prometido para nós. A nossa vida aqui, meus irmãos, é passageira. E nós temos que colocar isso nas nossas mentes, nos nossos corações todos os dias. Porque parece que às vezes a gente esquece, né, que a gente não, aqui não é a nossa morada. O nosso destino é o céu. E assim, né, a gente tem lutado para que seja o céu, verdadeiramente, né, porque é muito difícil. Eu sei o quanto é difícil, porque nós somos todos, né, de carne e osso, somos humanos, temos as nossas fraquezas, as nossas lutas. Eu falo por mim, né, como mulher, a gente às vezes tem as nossas loucuras, as nossas irritações, mas a gente não pode, meus irmãos, deixar que isso nos separe do amor de Deus. A gente tem que sempre correr para os braços do Pai. Por mais difícil que a situação seja, por mais difícil que a provação seja, né? Nós passamos por tantas lutas, meus irmãos, né? A gente é tão difícil a caminhada, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar firme, né? Os irmãos sabem o quanto eu amo a obra, fazer a obra, o quanto eu amo estar aqui presente, mas é muito difícil às vezes, meus irmãos. Tem hora que a gente sabe que dá vontade de desistir, né? Dá vontade de parar. Só que a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. E eu sempre estou aqui, firmada na palavra, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, temos as mesmas fraquezas, né? O nosso pastor também é homem, não é um Deus. Ele também tem as fraquezas dele, as limitações. Então nós temos que ter, né, esse olhar de amor uns para com os outros, das dificuldades que nós temos enfrentado, das lutas que nós temos enfrentado, mas que maior é o que está em nós, né? O nosso Deus nos faz vencer as batalhas. Então que dia após dia sejamos apegados, né, na força do Senhor. Amém? Não há nada, meus irmãos, que possa se levantar contra nós, que vença o nosso Deus, né? O nosso Deus, Ele é maior, Ele é assim sublime. Nós não temos nem palavras para, né, para declarar ao nosso Deus o quanto maravilhoso Ele é nas nossas vidas. Então, e voltando ao texto, né, nos versículos que eu quero deixar em destaque hoje, que é sobre o tema da palavra, que é o versículo 21 e o 33. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o 33 que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos unificar esses versículos, né? Unindo esses versículos, nós podemos concluir que se tivermos o nosso coração em Deus, que se tivermos o reino de Deus como o nosso maior tesouro, o nosso coração estará totalmente voltado para o reino de Deus. Amém? Obrigado, Bia. Então, se tivermos o reino de Deus como o nosso maior tesouro, o nosso coração estará totalmente voltado para o reino de Deus. Então, que assim seja nas nossas vidas. Que o nosso maior tesouro seja o reino de Deus, seja buscar, né, o reino de Deus em todo o tempo. O nosso tesouro tem que ser tudo aquilo que é eterno. O nosso maior tesouro tem que ser as coisas eternas. E essa palavra, Jesus nos alerta sobre tudo, né, nessa terra ser passageiro, sobre as coisas dessa terra, que elas serão destruídas, né? As coisas dessa terra, meus irmãos, não têm importância. A traça, a ferrugem, aqui nos fala a palavra. Jesus nos alertou: a traça e a ferrugem vai destruir. E aquilo que a traça e a ferrugem não destrói, o ladrão também pode vir e roubar.
por que estamos tão preocupados, tão limitados, olhando para aquilo que é passageiro? Que os nossos olhos estejam nas coisas eternas, amém? Agora, se o nosso coração estiver voltado para o reino de Deus, nós sabemos que nós não andaremos mais ansiosos pelas coisas dessa vida, né? Porque quando o nosso coração estiver totalmente no centro da vontade do Senhor, as coisas dessa vida não terão mais importância, né? Porque a gente vai estar sempre olhando para o alto, sempre olhando para aquilo que vem do alto, buscando o que vem do alto, que é o nosso Deus. Então, que o nosso coração esteja no centro do querer do Senhor, no centro da vontade do Senhor, né? Nós temos que viver, meus irmãos, a palavra do Senhor que está em Salmos 37:5. O pastor não vale porque ele sabe, eu acho, mas os irmãos pode ser que não se lembrem. Que palavra que é essa? Vamos abrir. Salmos 37:5. Essa palavra nos fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar, meus irmãos, é passar das nossas mãos para as mãos de Deus. Eu fui, procurar a palavra entrega, o que significava? É passar das nossas mãos para outro. Então, quando entregamos verdadeiramente, o nosso querer, a nossa vontade, nós estamos passando das nossas mãos para as mãos de Deus e deixando que o Senhor cuide, é dar ao Senhor. Agora não é mais nosso, agora pertence ao Senhor. Então, que possamos verdadeiramente, meus irmãos, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. É descansar. Confiar é descansar. A gente entregar não é colocar e pegar. Descansar não é ficar toda hora indo lá saber como que está. Descansar é deixar, Então a gente tem que verdadeiramente entregar ao Senhor o nosso caminho, entregar ao Senhor. No versículo 31 de Mateus, vamos voltar lá no texto. No versículo 31 de Mateus 6, fala: não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós não podemos andar inquietos com essas coisas, As coisas da nossa vida não devem ser mais importantes do que o reino de Deus. Nós sabemos que qual tem sido a nossa principal preocupação, Cada um de nós sabe qual tem sido a nossa principal preocupação, aonde que nós temos ficado, preocupados, ansiosos, inquietos. O Senhor conhece os nossos corações, e muitas vezes, meus irmãos, essa tem sido a nossa preocupação, das coisas da nossa casa, do nosso lar, e como que vai ficar, o que a gente precisa fazer, o que deixamos de fazer, como estamos fazendo. E isso não deve ser a nossa maior preocupação. Nós não temos que nos preocupar se os nossos planos vão dar certo. Nós temos que colocar tudo no centro da vontade do Senhor. Ele tem cuidado de nós, porque nós duvidamos, meus irmãos, se nós temos a prova todos os dias. O cuidado do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. Então não há por que duvidar desse cuidado do Senhor. Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, Ele vai suprir. Então, por isso, a gente não pode deixar que essas coisas tirem o nosso foco. Muitas vezes o nosso foco tem se perdido, porque nós temos nos preocupado muito mais, com essas coisas do que com o reino de Deus. Então, que isso não aconteça, que o Senhor nos ajude, a vencer. Tantas coisas ocupam a nossa mente, tantos afazeres, e isso tudo vai nos afastando de buscar primeiramente o reino de Deus. Nessa palavra, Jesus nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus, e isso precisa ser uma prioridade nas nossas vidas.
Então, buscar o reino de Deus, primeiramente, tem que ser a prioridade. Já está falando a palavra, né? Primeiro. Então, primeiro porque é o primeiro. Então, nada pode ocupar o lugar do Senhor em primeiro lugar. Né? A gente não pode, meus irmãos, deixar que nada ocupe esse lugar que é somente do Senhor. Nós temos que estar sempre preocupados se alguma coisa nessa vida está ocupando o lugar do Senhor. Esse primeiro lugar que tem que ser, né, do Senhor. Temos também que tomar cuidado, porque o estilo de vida do mundo, o estilo de vida do mundo, ele tem muitas vezes influenciado também que a gente se afaste da vontade do Senhor, né? Que a gente fuja dos caminhos do Senhor. E essa semana a gente estava jantando em casa e o Pedrinho me fez um questionamento. Ele falou assim: mãe, por que a gente não pode ter Halloween? Aí eu falei: ai meu Deus, falei, menino, coisa difícil, não dá um estresse na gente? Eu falei: meu Deus, não vou responder agora. Porque Halloween é uma coisa que a gente não conhece muito, né? Do que realmente se conta, né? E aí eu lembrei do livro que eu comprei do pastor Mário Moreno, né? Do Rabino. E eu tenho um livro lá em casa e eu li sobre algumas coisas, né, que tem ali no livro, e eu lembrei que tinha falando sobre o Halloween. E aí, na hora a gente estava terminando de comer, eu falei: depois eu explico. Na hora eu não consegui explicar. Mas ele falou assim: mãe, eu quero gostosuras e travessuras. Eu quero pedir. Eu acho que ele deve ter visto alguma coisa, um vídeo, né? Alguma coisa na televisão, porque tem o Discover Kids lá no canal, pode ser que ele passou alguma coisa sobre aquilo. Então, aí depois eu fui ler lá a história do Halloween, né? O que significa, que o Halloween é ligado, né? E aqui no Brasil se chama Dia das Bruxas, é ligado com o Dia dos Mortos. E que é uma coisa muito demoníaca, que é oferecido, né, os doces aos demônios, e precisa ter sacrifício de humanos, né, para poder a festa se realmente acontecer. Então é algo que a gente, às vezes, a gente acha que é algo tão simples, né? Não, vamos lá fazer a gostosura e travessura sem saber o significado. Então, meus irmãos, a gente percebe que o mundo, ele tenta entrar na igreja, tenta entrar nos nossos lares a todo tempo. E só nós que podemos decidir se nós queremos viver esse estilo de vida, né, que muitas vezes nos afasta dos caminhos do Senhor, ou se nós vamos ter uma outra atitude. E aí eu pude explicar para ele não entendeu muito bem, viu? Ele não gostou muito do que eu falei, porque ele ainda é pequenininho, né? Mas a Bia já ficou com os olhos desse tamanho, assustada de tudo que eu li. Mas eu gosto de passar para eles a verdade, né? Mesmo que depois ele ainda, quando ele crescer, ele vai entender melhor. Mas o que a gente tem que pensar, meus irmãos, é que o estilo de vida do mundo não pode estar dentro dos nossos lares, né? E aí ele pegou e falou assim: nossa mãe, mas tudo é do diabo. Foi essa a resposta que ele me falou. Tudo é do diabo, a gente também não pode nada. Aí eu falei: ai meu Deus, o menino só complica. Mas só que eu creio, né, que o Senhor vai trabalhando na vida dele conforme ele for crescendo, né, e a gente vivendo no Evangelho, ele vai aprender sobre todas essas coisas. E eu estava falando sobre isso com a minha irmã, e a minha irmã até falou, ela falou assim: Raque, mas o que a gente vê é que ninguém quer cumprir as festas bíblicas. Nós temos tantas festas bíblicas, né, para poder participar, para fazer. Aí ela falou assim para mim: mas sabe por que as pessoas não querem cumprir as festas bíblicas? Porque as festas bíblicas, elas têm que ter renúncia. Você tem que, né, ali pedir perdão dos seus pecados, renunciar aos pecados. Então, às vezes é algo que não é muito legal, né? As festas bíblicas, às vezes, não é algo que enche os olhos de ninguém. Porque muitas vezes, né, a gente só está atrás de diversão. E não é isso, né, meus irmãos? O Evangelho não é isso. O reino de Deus é difícil mesmo, né? A palavra nos fala que o reino é tomado à força, né? Que o caminho para ir para os céus é estreito, não é largo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que está, né, entrando dentro dos nossos lares, aquilo que é do mundo e que muitas vezes pode nos levar para outros caminhos e nos afastar da presença de Deus. Amém?
Não devemos, meus irmãos, nos moldar aos padrões desse mundo. O estilo de vida do mundo nos separa de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, nossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, se nós estamos, ali muito animados com tudo que é do mundo, é porque a nossa amizade com Deus ela está interrompida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4,18. Eu estou assim, olhando tem que ver a hora, meus irmãos, porque eu gosto de falar. Ainda tem 5 folhas. A unção do pastor, estou brincando. Acabou. Mas eu não estou finalizando ainda não, viu? Porque eu sei que muitos irmãos ficam assim, só esperando o pastor falar. Finalizando, aí já falaram, ainda tem um pouquinho, né? Não estou finalizando nada. Só o Espírito Santo que há de finalizar as coisas aqui. Vamos lá, 2 Coríntios 4,18 nos fala sobre essa palavra. Mas todos nós... Não, deixa eu ver se eu estou certo, não estou errado. 4,18. Eu estava lendo 3,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos às coisas que nós não atentando, nós temos que estar atentos àquilo que nós não estamos vendo, porque aquilo que nós estamos vendo é tudo passageiro, mas aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos decifrar, porque as coisas de Deus nós não conseguimos compreender, há tantos segredos na palavra do Senhor, e aí os nossos olhos têm que estar nas coisas que nós não conseguimos ver, que são as coisas eternas. Amém? Nosso foco não deve estar nas coisas visíveis e passageiras dessa vida. A nossa vida é como um sopro e a nossa morada eterna não é aqui. A nossa preocupação exagerada com as coisas do nosso cotidiano tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Pai. Nós muitas vezes andamos ansiosos e preocupados, e isso tem nos deixado dispersos e fora do foco que deve ser o reino de Deus. Jesus, ele quer nos ensinar hoje, meus irmãos, a andar pela fé, porque a gente, não ficar assim preocupado com aquilo que é visível e olhar para aquilo que nós, voltarmos os nossos olhos para aquilo que nós não podemos ver, é viver pela fé, porque se estivermos só preocupados com as coisas dessa vida, isso nos mostra aqui na palavra, e voltando em Mateus, o Senhor até pergunta, se somos homens de pouca fé, porque estamos só preocupados com as coisas dessa vida. Então que possamos colocar os nossos olhos fixos nas coisas que são eternas, que é aquilo que nós não podemos ver. Os nossos tesouros, meus irmãos, estão no céu. Jesus foi fazer morada, nós sabemos disso, e aqueles que não sabem, eu estou aqui falando. Jesus foi fazer morada para voltar e nos buscar. E nós estamos fazendo o que dessa vida que é tão passageira, que hoje estamos aqui e amanhã já não sabemos, amanhã não, que eu falei agora há pouco, pode ser que daqui a pouco nós já não estejamos mais. Isso às vezes nos assusta, sim, mas nós temos que estar preocupados com o reino, com aquilo que é eterno para as nossas vidas, para os tesouros que nós temos ajuntado no céu. O Senhor, ele tem galardão para nós, mas nós estamos, verdadeiramente semeando no reino, porque a gente sabe que só vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E o que nós temos plantado hoje, só cada um de nós que podemos descobrir, perguntar para nós mesmos e sabermos a resposta, porque a gente já tem a resposta, meus irmãos, do que nós estamos plantando e o que nós vamos colher. Amém? O nosso Pai celestial sabe do que precisamos, e Jesus nos afirma
que o Pai vai nos acrescentar todas essas coisas, né? A palavra de Mateus 6 ali fala que o Senhor vai nos acrescentar, Ele nos dá como promessa que Ele vai nos acrescentar todas as coisas. Jesus está nos falando que as coisas essenciais para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento diário, não irá nos faltar. Nessa vida nós vamos ter todo o suprimento, mas temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? Para que isso aconteça, para que essa palavra se cumpra. E em Filipenses 4,19, vamos abrir a palavra. Eu tentei trazer todas as palavras, né, que o Espírito Santo foi conduzindo, relacionadas com o texto. Aqui, Filipenses é Paulo, né? Paulo, ele fala, né? Ele nos fala o que Deus está preparando para nós. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós vamos ser supridos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é rico. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que estar descansados no Senhor. Paulo aqui ele nos afirma que a provisão do Pai nas nossas vidas não vai faltar. Assim como já foi, né, confirmado por Jesus ali em Mateus, o que ele quis nos ensinar, aqui Paulo também outra vez afirma essa palavra, né? Que o nosso Pai, segundo as suas riquezas, nos suprirá. Então nós temos que ter essa certeza nos nossos corações, que nada vai nos faltar, né? De nada nós teremos falta. Em nome de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é assumir a condição de servos, nos colocando debaixo, né, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, colocando Deus sempre como primeiro. Deus tem que estar acima de qualquer prioridade, nada pode ser mais importante, negando a nós mesmos a cada dia, ao nosso querer e às nossas vontades, para estarmos sempre debaixo da obediência e autoridade do Senhor. E que assim seja, meus irmãos, nas nossas vidas, que tenhamos esse coração voltado a querermos obedecer à vontade do Senhor, a obedecer à palavra do Senhor. E esse sermão da montanha, né, de Mateus, que a palavra de Mateus nos fala, aqui é onde Jesus vem trazendo os ensinamentos para nós como cristãos, eu sempre... Então, esse ensinamento, meus irmãos, é ensinamento para a gente colocar em prática para sempre. Não nos falta, né, palavras aqui para sermos obedientes. Se nós lermos o capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus nos fala como que nós devemos agir como filhos de Deus e colocarmos tudo isso em prática, olha, se nós colocarmos pelo menos a metade, eu já digo que muita coisa na nossa vida vai ser diferente, né? Nós vamos estar muito mais achegados a Deus, porque nós vamos estar verdadeiramente seguindo a vontade do Senhor. Deus sempre nos dá, né, as provas, mesmo que Ele não precise, assim como eu já falei, né, sobre isso. Ele não precisa provar nada para nós, mas Ele sempre nos dá a prova do seu amor por nós, em todo o tempo. Nós vemos o amor de Deus, né, sobre as nossas vidas, o tempo todo. Ele tem cuidado de nós, e sem sombra de dúvida nós podemos ver isso. Nós podemos ver o amor de Deus, né, em cada detalhe na nossa vida. Nós não temos tido falta de nada, né? O nosso pastor sempre fala, nós não vemos nenhum irmão chegando aqui sem vestimenta, né? Nenhum irmão sem alimento. Sempre o Senhor está suprindo as nossas casas. Então nós temos que verdadeiramente estar, né, confiando no Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, amém? Nós temos sido supridos em tudo o que precisamos, e mesmo com as nossas falhas, nós sabemos que nós somos tão falhos,
mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. Ele não olha para nós, meus irmãos, para as nossas falhas. O Senhor, Ele sabe que todos nós somos pecadores mesmo. Ninguém aqui é melhor, menos pecador do que ninguém. Porque o pecado, né, ele não é contado pelo tamanho dele. Todos nós somos pecadores. O que muda são as consequências do pecado. Porque é isso que faz, né, com que nós nos separamos, podemos nos separar ainda mais de Deus. É a consequência do pecado. Porque tem pecado que é muito, né, pior em consequência do que outro. Mas todos nós somos pecadores, né? E somos carentes da bondade do Senhor e da misericórdia do Senhor. E nós sabemos que se estivermos posicionados, meus irmãos, na palavra, vivendo de acordo com o que Deus nos instrui, através dos seus ensinamentos, nós vamos estar, né, no centro da vontade do Senhor. E nós sabemos que se estivermos posicionados na palavra, vivendo de acordo com o que Deus tem nos ensinado, nós poderemos provar muito mais da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor, do seu amor. Então, quando estivermos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, buscando verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas, né? Ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. Então, se nós já estamos vivendo muitas bênçãos, né, que eu creio aqui que os irmãos têm vivido isso, mesmo estando em tempos difíceis, meus irmãos, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né? São tantas coisas que nós podemos aqui pontuar muito a noite inteira da bondade do Senhor, né? Da sua fidelidade, do seu amor para conosco. Então o Senhor não nos tem abandonado. Ele tem cuidado de nós a cada dia, né? Em nome de Jesus, precisamos definitivamente descansar no Senhor, deixando as preocupações e inquietudes dessa vida de lado, confiando no agir do Senhor, sendo servos obedientes à sua palavra. Temos que lembrar, meus irmãos, que basta a cada dia o seu mal. Então nós sabemos que cada dia vai ter alguma coisa que, né, vai desagradar, cada dia vai ter uma dificuldade. Então, nós não estamos, como a irmã Cristiana falou, né, nós não estamos livres das provações, das situações difíceis, das lutas, porque a palavra do Senhor já vem falando para nós que basta cada dia o seu mal. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, que não podemos nos esquecer da palavra do Senhor sobre entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele e saber que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Confiando no agir do Senhor e sendo servos obedientes à sua palavra em todo o tempo. Temos que ser assim, que possamos refletir, meus irmãos, aonde estamos gastando o nosso tempo, que é tão precioso, e se temos buscado primeiramente o reino de Deus, que isso fique, né, na nossa mente, na semana, se verdadeiramente temos buscado primeiramente o reino de Deus e onde estamos gastando o nosso tempo, porque aí é onde está o nosso tesouro, é onde o nosso coração está. Então nós temos que nos voltar para o reino de Deus, que estejamos em busca das coisas eternas, né? Que nós estejamos com os nossos olhos fixos nas coisas eternas, para que venhamos encontrar o nosso tesouro, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É ali, meus irmãos, que está o nosso tesouro. É no alto, é nos céus, né? Não é nessa terra. A vida eterna é o nosso tesouro. O reino de Deus e a sua justiça é o nosso tesouro. Que venhamos ficar com essa palavra hoje, meus irmãos, de tudo aquilo que o Senhor ainda quer revelar nos nossos corações, né? Porque eu sei que a palavra do Senhor fala com cada um em particular, fala diferente, né, a cada um. Então, que em nome de Jesus, o nosso tesouro, meus irmãos, seja verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? Que possamos verdadeiramente, nessa semana, estudarmos essa palavra. Eu lanço esse desafio aos irmãos, né, a ler os capítulos 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha, aonde o Senhor
Jesus nos ensina como sermos filhos de Deus. O que nós devemos fazer para sermos filhos de Deus? Quais têm que ser as nossas atitudes para sermos filhos de Deus? Porque o reino de Deus, ele ainda virá, mas nós podemos viver as atitudes do reino de Deus dia após dia, né? Através desses ensinamentos. Então, que em nome de Jesus nós possamos tomar posse dessa palavra, né? Que o Senhor ative essa palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Eu vou chamar os meninos da adoração. Nós vamos cantar uma adoração ao Senhor. Amém? Depois eu passo a palavra para o pastor para ele finalizar o culto. Até que eu não demorei tanto. Amém? Aleluia, Deus. Que seja o maior desejo do nosso coração, meus irmãos, buscar o reino de Deus, né? Isso eu tenho, essa palavra, né? A gente sabe que quando a gente vai preparar uma palavra, uma ministração, uma reflexão da palavra do Senhor, o Senhor sempre fala primeiro conosco, né? Para depois ele falar com a igreja. Então é isso que o Senhor tem falado comigo, né? Falado no meu coração. Filha, você verdadeiramente tem buscado o reino de Deus, né? O reino do teu Pai em primeiro lugar. E que assim seja, meus irmãos, nas nossas vidas, que tenhamos sempre essa pergunta nos nossos corações: aonde está o meu tesouro? Senhor, me ajuda a descobrir se o meu tesouro verdadeiramente está em Ti, está nas coisas eternas, está nas coisas que é do Teu reino. Me ajuda, Senhor, a não estar preocupado com as coisas dessa vida. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos, durante essa semana, né? De que verdadeiramente o nosso maior desejo seja buscar primeiro o reino de Deus. Amém?